Saudações, saudações a todos estimados internautas, fãs do Papo Afiado Podcast. Vocês sabem que todas as quintas-feiras, quando são pontualmente 13 horas, entramos aí na sua casa através do seu telemóvel, através da sua tela. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, já é possível transmitir qualquer informação do Facebook, YouTube, para um monitor da sua casa, para a sua televisão. E hoje, como sempre, nós trazemos convidados de peso no nosso Papo Afiado, conforme o prometido é devido. Hoje trazemos esta que é a grande figura, que por sinal é muito ovacionada pela juventude, e não só, até que inventou-se portanto foi atribuído um título popular, que é o nosso divo, não é? O divo Venâncio Mondlane, que, portanto, vai afiar aqui a nossa conversa no Papo Afiado de hoje. Saudações, Venâncio Mondlane. Peço para saudar os nossos internautas lá em casa. Já estamos em direto no Facebook, YouTube, entre várias plataformas. Muito bem, obrigado, Narciso, e também todos os internautas, seguidores deste programa que está-se a tornar uma referência, que é o Papo Afiado. E espero muito bem que hoje a gente faça jus a dimensão deste nome, que o papo seja verdadeiramente afiado e que possa trazer algum valor acrescentado para vocês que estão aí em casa. Portanto, um forte abraço e até já. Muito obrigado pela vossa audiência. Venâncio Mondlane, vamos começar aqui a nossa conversa com uma pergunta que, por sinal, eu acho que é pertinente. Todos lá em casa gostariam de saber do Venâncio Mondlane. Qual é a agenda concreta de Venâncio Mondlane dentro do partido Renam? Conseguimos ver nos últimos dias, já acompanhei alguns comentários de um dos membros do partido Renam, que é muito conhecido, Antônio Muxanga, que convida o Venâncio Mondlane a voltar a Renam. Então há uma situação que não deu mesmo para perceber. Qual é o seu posicionamento relativamente a esta colocação? Tá bom, obrigadinho. Olha, a minha agenda, né, vejo que são mais ou menos duas perguntas. A primeira, a minha agenda na RENAM é simples. Como membro da RENAM, que sou, faço parte de uma organização política que aspira vir a governar o país. Portanto, todos os partidos, a meta que têm, digamos assim, nos seus objetivos estratégicos, governar o país tem que ser, naturalmente, uma das principais metas, não é? Então, um partido que aspira um dia a governar o país, trazer uma alternância democrática, uma nova visão e uma, digamos assim, uma esperança a este povo que está claramente, isto já é denominador comum, que está neste momento um povo na miséria absoluta. Então, assim sendo, tendo-me associado a este partido, a minha meta é contribuir com tudo aquilo que eu tenho, em termos de saber, em termos de habilidades, em termos de energia que eu tiver, para que, de fato, a RENAM esteja à altura desse objetivo, que é, primeiro, ganhar as eleições e depois governar o país, mas com um programa bem claro, com um projeto de sociedade que vai de encontro com aquilo que são, neste momento, as maiores expectativas, aflições, eu até diria que vai de acordo com aquilo que é o grito da população. Portanto, isso é o meu foco, esse aqui é o meu propósito, estando dentro da RENAM e com toda a questão que seguiu, que é a minha candidatura à presidência da RENAM. Relativamente a esta questão do mais velho Muxanga, que eu costumo lhe chamar assim, Mano Muxanga, bom, não tenho problemas nenhuns ele dizer para voltar a casa, só que bem, provavelmente porque ele ultimamente não temos privado tanto, mas eu estou na casa, não é? Eu nunca saí de casa, eu sou membro do partido e sempre que existem situações em que se justifique. Há pouco tempo, por exemplo, nós tivemos mais ou menos, se eu não estou em erro, umas três ou três semanas, penso não me estarei a equivocar, eu estive numa reunião na delegação política do partido, estivemos lá com a comissão política do partido a nível da cidade de Maputo, e dei o meu parecer sobre até uma planificação estava-se a fazer para a educação cívica, portanto não tenho problemas nenhuns, tenho falado, digamos, de forma normal e frequente com delegados políticos dos bairros e, portanto, tenho feito habitualmente contactos com o partido.
Venâncio Mondlane concorreu para a presidência do município da cidade de Maputo e depois houve muita penumbra, houve muita reivindicação dos resultados eleitorais e antes da resolução esperada pela maior parte da população, ou a maior parte de jovens, adultos, todos os moçambicanos residentes na cidade de Maputo e não só, o Venâncio Mondlane apresenta a vontade de concorrer como presidente do partido Renamo, quer dizer, fez uma conferência de imprensa, apresentar essa vontade e alguns acharam que houve uma precipitação. Como é que avalia? Foi uma atitude, portanto, que era muito necessária naquele momento, foi uma atitude pertinente, houve uma necessidade de fazer uma revolução dentro do partido. Acha que o partido Renamo, portanto, o presidente Ossuf Momad seria uma das pessoas culpadas para a não resolução desta reivindicação, não tenha usado uma mão de ferro para resolver isto? Sim, olha, a minha apresentação, a manifestação de desejo, porque só agora é que vão iniciar oficialmente a recepção das candidaturas, portanto, mas eu apresentei essa candidatura, as pessoas dizem que de forma precipitada, não sei porquê, porque às vezes é assim, quando nós fazemos determinadas afirmações é porque nós temos que ter alguma coisa para comparar. Portanto, se eu disser que aqui está muito quente, é porque eu vou certamente ter uma referência de algum lugar onde esteve mais fresco, onde eu estive antes. Quer dizer, não há afirmação, não há tese nenhuma que se apresente no mundo sem uma referência do contrário. Então, se eu fui precipitado, então o que é não ser precipitado? Portanto, que alguém me diga isso. Porque, se nós formos a ver, por exemplo, há pouco tempo, se quisermos usar uma referência nos Estados Unidos da América, vemos que há as tais convenções, né, que se realizam nas tais eleições primárias, elas começam quase com um ano antes. Quer dizer, o último ano de um presidente americano é, digamos assim, um ano de desafios enormes, porque é todos os cogumelos de candidatos que aparecem muito antes das primárias oficialmente serem apresentadas. Quer dizer, isso é natural. Quer dizer, num mundo democrático, eu acho que ninguém devia achar estranho isto, as pessoas manifestarem desejo. Olha, aquilo que eu cheguei a perguntar umas das vezes, perguntei até ao próprio Dr. Manteigas no grupo da bancada parlamentar, porque ele postava lá os vídeos dele em que fazia aquelas afirmações grotescas junto à imprensa e tal, sobre os miúdos que fizeram isso, fizeram aquilo. Então perguntei a ele, o senhor como jurista, gostaria que o senhor me dissesse a mim qual é a norma dentro do quadro legal moçambicano em que criminaliza-se um desejo. Quer dizer, que eu saiba, às tantas o senhor como jurista pode ter conhecimentos que eu não os tenha, mas o senhor me indica uma norma em que se criminaliza a manifestação de um desejo. Não existe. Portanto, será que totalmente estamos aqui perante uma situação onde a Renamo, portanto, muitas pessoas dizem que o Ossuf Momad é da Frelimo, alguns brincam assim, dizem que portanto, o general Ossuf Momad, que por sinal é presidente do partido Renamo, é da Frelimo devido à forma que tem. Será que dentro da Renamo também existe o querer, eles quererem que o Venâncio queira concorrer? Porque não entra em contradição? Sim, acredito, porque essa expressão de que você não pode querer, nós é que temos que querer para você querer, quer dizer, primeiro filosoficamente, quer dizer, é uma coisa é o cúmulo do absurdo, né? Quer dizer, se nós estamos num campo político, o campo político afinal o que é? O campo político é o campo, digamos, do choque das ideias. Então, você nunca vai ter choque de ideias quando você não está a mover por ideias próprias. Quando é alguém que quer por ti, isso de querer por ti o quê? É dizer que ele tem que te conduzir, tem que te teleguiar, então eles vão dizer o que você tem que falar, tem que pensar, tem que dizer. Então isso já não é campo da política. Então desvirtua-se totalmente o sentido da política real a partir do momento em que você já não se move pela sua própria consciência, quer dizer, você já não se move a partir de ideias genuínas. Então, e isso é estranho à política, é estranho a um Estado democrático moderno. Então,
A Renamo, de fato, aí respondendo à tua questão, Narciso, na Renamo, de fato, há muita gente a fazer fotocópia disso. Olha, eu vou dizer uma coisa ainda mais. Infelizmente, um dos grandes problemas que a Renamo teve é que a Renamo, na sua estruturação e no seu funcionamento, infelizmente, há muita coisa que ocorre na Renamo como cópia da Frelimo. Este foi um dos erros também que se colocou. Quer dizer, nesta nova Renamo. Não, há alguns erros que, vamos dizer, são erros hereditários, que vêm desde a gênese da Renamo e agudizaram-se agora com a nova liderança da Renamo. Então, existe muita coisa que é feita na Renamo, que muitas delas são apresentadas justamente como uma cópia do que a Frelimo faz. Então, muitas das coisas da nossa própria liderança são feitas como se fôssemos uma espécie de discípulos justamente da linha ditatorial da Frelimo. Sim, não seria porque todos, a Renamo, na verdade, sai da Frelimo, porque antigamente só tínhamos um único partido. Sim, não por isso, sabe? Não por isso, porque tu podes sair de uma certa linha, mas quando você sai, você tem que definir de forma muito clara, primeiro, a tua linha ideológica, segundo, o teu projeto de sociedade. Quer dizer, essas duas coisas, você nunca pode sair de uma organização sem ter uma visão de que linha ideológica que você quer seguir e que projeto de sociedade você tem. Então, não há problema nenhum de terem sido pessoas que pertenceram à Frelimo, que saíram porque a Frelimo também, se nós quisermos, estrito senso, os que formaram a Frelimo vinham de um sistema social, político, administrativo colonial. Exatamente. Se fores a ver muito bem os fundadores da Frelimo, quais foram? Onde é que surgem as ideias nacionalistas? As ideias nacionalistas, elas surgem em organizações culturais no tempo colonial. Portanto, você vai ver a questão da Rádio Pax, as associações culturais dos negros e por aí fora. É aí onde se forjam, digamos, as ideias nacionalistas. Mas vais ver que eram todos eles integrados no sistema colonial. Portanto, os que formaram a Frelimo, as ideias da libertação, são pessoas que eram os assimilados do tempo colonial. Portanto, eles já vinham integrados no sistema colonial. Portanto, não há problema nenhum. A nossa matriz, a nossa gênese, não é isso que define o que nós somos hoje. O que nos define é o que nós projetamos, o que nós configuramos sobre a ideia de sociedade que nós queremos no futuro. Eu, por exemplo, particularmente, também eu nasci num meio que todos nós éramos da Frelimo, os meus pais, meus avós, meus tios, todos eram da Frelimo, nasci naquele meio, nem me consultaram, só um dia me mandaram tirar uma fotografia, disseram que assina aqui, deram-me um cartão, quer dizer, era, digamos assim, era quase que líquido, que todos que nascessem naquele mundo, teríamos que ser da Frelimo, isso é natural, quer dizer, não é, isso não é digamos, porque um pecado. A agenda apenas era de não é um pecado capital. Era de libertarmos o país. O problema começa quando você sai disso e você não tem uma ideia clara do que realmente você quer. O Dhlakama teve falta de uma boa assessoria. Não, quer dizer, para aquele contexto específico em que surgiu, você sabe, o presidente da Câmara associou-se à Renamo 2 anos depois da sua fundação. Portanto, o contexto específico em que a Renamo surge, aí há várias literaturas sobre isso, a ideia era um pouco muito simples definir a linha ideológica e a família política da Renamo, que era a família do centro-direita, que era a família, digamos, dos valores ocidentais. Portanto, é por isso que os primeiros parceiros da Renamo, a Inglaterra, Estados Unidos, por aí, a França, porque eram, digamos, a linha centro-direita que era, digamos, contrária. Estávamos perante, no auge da Guerra Fria, em que tu tinhas mais ou menos os dois polos, um dominado pela URSS, outro dos Estados Unidos da América. Então nós, para esta via natural, a Renamo acabou associando-se ao Bloco Ocidental dos Estados Unidos e a Frelimo estava associada à Rússia e ao chamado Eixo do Mal, não é? Então é natural que aí foi simples nós definirmos a nossa linha política, a escola política. Agora, quando nós
transitamos, depois de tudo isto passar, as guerras e tudo mais, e a ideia era nós trazermos uma democracia multipartidária, resgatarmos as liberdades fundamentais que estavam proibidas naquele tempo, liberdade do culto, a liberdade de participação política, a liberdade de associação, a liberdade, digamos assim, econômica, não? Você não podia abrir a sua própria empresa, não podias ter... Liberdade de expressão. Esse teu podcast aqui em 1975, você era visto como reacionário. Então, ok, tudo bem, só passando essa história toda, que isso aconteceu a partir de 1990, com a Constituição de 90, já trazia, digamos, a integração destas liberdades todas que estamos aqui a falar. Então, isso aconteceu. A partir deste momento, a RENAMO tinha que começar a pensar como se reconfigurar, sob o ponto de vista ideológico, sobre a sua escola política, sobre o seu projeto de sociedade, sobre o seu programa de governação. Tinha que começar a reconfigurar isso. Exato. Então, houve realmente aí um pequeno problema, é que realmente esta é uma das coisas, por exemplo, que eu quero trazer à RENAMO. Que neste momento, se a gente perguntar de forma concreta qual é que é a ideologia política da RENAMO, toda a gente vai dizer de forma taxativa que é centro-direita, mas alguns dos valores que nós defendemos hoje já não são da ideologia centro-direita. Então é preciso uma reconfiguração do qual é que é a ideologia da RENAMO, de onde é que nós queremos chegar, que projeto de sociedade nós... uma situação onde podemos dizer que temos uma RENAMO comercial, entre aspas, que perde de alguma forma... Não a RENAMO que é comercial, mas nós temos uma liderança hoje, claramente, que pelos sinais todos que são vistos, pelas evidências que nós temos visto, neste momento, dão muito menos atenção ao projeto global, nacional de Moçambique do que os seus interesses privados. Isso não tenho nenhuma, digamos, não sinto nenhum constrangimento de fazer uma afirmação taxativa dessas. Né? Atraso na realização portanto, do Congresso da RENAMO. Estratégia da liderança ou uma agenda? Há uma agenda. Talvez tudo junto. A agenda não diria isso, porque quando a gente diz agenda, estamos a falar de questões estruturadas, sistematizadas, de longo prazo. Nesse caso, vou dizer que a estratégia assim, da liderança de se manter no poder. Só isso. E esta que é a grande questão. Talvez aqui a gente volte àquele primeiro ponto da precipitação, em apresentar a minha candidatura. Muita gente na RENAMO apercebeu-se que a atual liderança da RENAMO não queria realizar o Congresso. Não queria realizar o Congresso. Este que era, digamos assim, o objetivo central de todo o arrastamento dentro da vigência do mandato, não se convocar. Porque, atenção, uma coisa é a convocação do Congresso. Outra coisa é a realização do Congresso. São coisas diferentes. E também podemos aí perceber que, de facto, se eu tenho que congregar os quadros de um partido ou de uma organização, é porque sei que tenho alguma seringa presa. Claro que sim, certamente. Olha, a grande questão é o projeto original e a estratégia da liderança era não marcar o Congresso. E a ideia qual é que era? Ir arrastando, como se diz na gíria, arrastando o assunto com a barriga, por formas que o timing do calendário eleitoral ficasse tão apertado que haviam de submeter as candidaturas e aí, mesmo que houvesse barulho, já nada se podia fazer. Essa que era a estratégia original. E nós vimos e descobrimos essa estratégia. E aí dissemos que não, alguma coisa tem que ser feita. E muita gente na RENAMO sabia disto. Isto não era uma grande revelação do Venâncio. Muita gente na RENAMO bem colocada sabia que havia esta estratégia de não acontecer o Congresso e a candidatura do presidente Oussoufou Mahamat ser quase que automática a ser entregue ao Conselho Constitucional. Então, mas ninguém falava sobre isto. E eu disse, temos aqui mais uma razão, para além da questão que eu disse que irá dar um contributo para uma nova era da RENAMO, mas também notei que tinha que dar um contributo para o respeito aos estatutos. Então, para tal, também traçamos a nossa própria estratégia. É por isso que no dia 12 de janeiro, eu apresento a minha candidatura a partir de Nacala, também como uma forma provocatória, que era para despoletar o debate sobre o próprio Congresso. Porque a partir do momento que alguém vem em público e apresenta a candidatura,
Isto aqui acaba, digamos assim, redirecionando o debate público. Exatamente. Então a questão do Congresso começou a ser debatido de forma mais fervorosa e foi bom. Tanto mais que quem criou toda esta polêmica toda aqui, quem criou essa confusão toda aqui, foi exatamente o presidente e o seu porta-voz. Porque até aquele pronunciamento público de que o presidente Oussouf Mamadou é o único e exclusivo candidato do partido às eleições presidenciais, ali é que tudo começa. O problema e o barulho começa exatamente aí. Um partido que tem como gênese democracia, luta pela democracia. Naturalmente. Agora, existem pessoas dentro da RENAM, membros, quadros dentro da RENAM, altos quadros dentro da RENAM, que apoiam Venâncio Mondlane em anonimato, não querem dar cara por temer alguma represália. Sim, são muitos, é a maioria, não é? Claro. E esse aqui é o grande problema, que eu disse que há muita coisa que a liderança atual da RENAM é muito parecida com a Frelimo. Porque esses são métodos marxistas e comunistas, esses são os métodos de ditaduras puras, em que você não pode nunca manifestar a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de consciência, porque vai sofrer represálias, vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser excluído, vai ser marginalizado. Portanto, isto aqui são coisas externas e estranhas à RENAM. Porque a RENAM, quando ela surge exatamente porque o ambiente que foi criado em 1975 era esse. Não sei, só para tu teres há uma coisa que é muito pouco debatida. Eu tenho sempre provocado, mas eu não vejo muito debate à volta disto. Exato. Em 74, antes do anúncio do governo de transição, quando houve o acordo de Lusaka, o acordo de Lusaka é uma coisa terrível, porque eu gostaria tanto que nós pudéssemos publicitar, até vou aproveitar o teu canal também, se possível, temos que publicar os termos do acordo de Lusaka. No acordo de Lusaka, vinha lá uma cláusula que, depois de declarar-se a independência de Moçambique, iam acontecer as primeiras eleições multipartidárias. Então, isto que aconteceu a partir de 1994, o acordo de Lusaka dizia que tinha que acontecer em 1975. Só que a Frelimo, quando ela proclama a independência, e vê que já se sentia o poder todo com ele, pegou no acordo de Lusaka e rasgou o meio e mandou passear e declarou-se como única força política dirigente do povo e do Estado. E proibiu tudo o que era partidos, não só proibir, começou a executar de forma extrajudicial muitos líderes dos partidos. Há muitos partidos que tinham surgido antes do partido Frelimo. Portanto, não confunda. Uma coisa é o movimento libertador, o movimento nacionalista, que agregou 3 movimentos regionais, que eram regionais, aqueles o DENAM, portanto, eram movimentos regionais que se agregaram no movimento nacionalista que formaram a Frelimo. A Frelimo só se torna partido em 1977. Mas em 1975, em Moçambique, havia muitos partidos. Havia muitos partidos. Um dos partidos era o partido da Joana Simeão, o Máximo Dias também tinha o seu partido, aquele senhor que foi o primeiro advogado de Moçambique, o Domingos Jaroca tinha o seu partido, este senhor que também era um amigo, braço direito do Domingos Jaroca, que é o doutor Kwambi, também tinha. Quer dizer, havia muitos partidos naquela altura, formados antes da Frelimo. Mas a Frelimo, digamos assim, em 75... E em 77, quando ela se declara o partido de linha marxista-leninista, ela praticamente tornou, digamos assim, votou ao ostracismo. Todos os partidos começam os fuzilamentos, as perseguições, todas aquelas coisas que nós já conhecemos, as deportações, a Operação Produção, os campos de concentração, que na verdade eram a reprodução dos campos de extermínio nazista que nós já tivemos aqui em Moçambique. É por isso que uma das coisas que muita gente não compreende, quando se fala do comunismo, que na verdade Moçambique nunca chegou a ser comunista, mas ok, como andamos com essa capa
Então vamos dizer que sim, comunistas. Às vezes eu digo aos meus colegas, vocês estão toda hora a repetir que a Frelimo é comunista. A Frelimo nunca foi comunista, porque nunca conseguiu ser. Tinha desejo de o ser, mas não conseguiu ser. Então o que acontece é que o regime comunista no mundo criou muito mais danos, muito mais mortes do que o nazismo. Ok. Isso existe hoje um livro muito conhecido que é o Livro Negro do Comunismo, que demonstra que foi o pior sistema político do mundo. Foi o sistema comunista. Matou muito mais gente do que o nazismo. Portanto, não existe nenhum outro sistema que tenha criado tanto extermínio humano que nem o comunismo. Então, aquilo que aconteceu da operação produção, dos campos de concentração, da operação, essa chamada reeducação. Estás a ver que isso de reeducar um homem adulto? Isso aí é uma coisa tão atroz. Então, isto tudo que a Frelimo fez, que fez em 75, 77, que hoje tenta fingir que abandonou, e por isso tu não vais ver, não ouves hoje nenhum dirigente da Frelimo a falar do comunismo, a falar do socialismo. Já não existe. O último que eu ouvi a falar disso é porque também é uma pessoa que também já ficou ultrapassada no tempo. O único que uma vez ouvi falar de socialismo foi o general Chipande, né? Justamente quando estava zangado, quando lhe tiraram do Corredor de Desenvolvimento do Norte e puseram Celso Correia na altura, ele deu uma entrevista a dizer que a nossa ideia era fazer capitais socialistas. Está a ver? Foi a última vez que eu ouvi um dirigente da Frelimo a falar de socialismo. Todos os outros já abandonaram o socialismo. Mas veja uma coisa engraçada. A Renamo de hoje, a liderança da Renamo de hoje, em 2024, é que é a maior herdeira justamente dos princípios comunistas que a Frelimo hoje abandonou, que os tinha decretado em 1977. E um dos exemplos disso, uma das evidências disso, é o perfil, o famoso perfil que acho que íamos falar tarde ou cedo sobre isso, o famoso perfil que foi definido. É exatamente isso. São alunos. Quer dizer, a colocação do Venâncio Mondlane é que alguém que entra na Renamo com 15 anos de idade, não é? Portanto, os 18 anos de idade. 15 anos depois, 15 anos depois já não tem 33 anos, não tem 35 anos, não está em condições de concorrer ao cargo de presidente. Olha, Narciso, só esse detalhe que tu deste já era suficiente para o Conselho Jurisdicional Nacional, que é um conselho técnico jurídico voltado para assegurar a coerência técnica jurídica das nossas normas internas, já era suficiente para este conselho chamar a atenção que aquela norma, esta coisa do perfil, fere um dos princípios básicos da elaboração de leis, de normas. Qual é que é o princípio? É o princípio de que uma norma não pode ser contraditória em si própria. Isto é, você nunca pode ter uma lei em que tem um artigo que se contradiz com o outro. Se isso acontecer, aquela lei tem que ser abolida, tem que ser revista. Sim. Então, o próprio perfil é contraditório. Ele estipula anos de militância, mas esses anos de militância, somados ao período mínimo, ou à idade mínima de ser membro, não lhe habilita, mesmo assim, tendo 15 anos de militância, não lhe habilita a ser candidato à presidência então, é uma contradição. Se aprofundarmos mais em várias áreas, teremos que portanto, poderá se refazer algumas leis. Por exemplo, a lei sobre atividade econômica. Existem atividades que, portanto, que o horário estipulado não coaduna com a realidade social de um bairro, de uma província, de uma cidade. Então aqui terá que se, portanto, refazer as leis. Olha, ainda por falar nisso, eu tenho visto o nosso porta-voz, quer dizer, é um pouco realmente triste, porque supostamente é uma pessoa formada em Direito e que tem mais ou menos 30 anos, veja só isto, veja só, é isso que eles querem preservar. O homem está há 30 anos no Parlamento. 30 anos no Parlamento, com tanta juventude, com tanta gente na Renamo que passa sol, é detida, é espancada, é tudo torturada, que anda por aí, jovens formados, inteligentes, e temos um indivíduo que está há 30 anos no Parlamento, e ele é formado em Direito, mas exatamente, para mim,
um grande choque. Uma pessoa com esta bagagem no órgão legislativo, com alguma suposta formação em direito, mas a cometer atropelos dos mais graves e dos mais vergonhosos e absurdos em matéria de direito. Por exemplo, ele próprio chegou a dizer, por exemplo, que gosta muito de usar o exemplo da Constituição, acho que o artigo 146, ok? Em que fala, por exemplo, tenta fazer uma comparação entre a idade mínima estipulada na Constituição para ser Presidente da República e diz que essa foi a base que foi usada para estipular a idade mínima para ser Presidente da República. Quer dizer, um absurdo. Sim, nós estamos perante uma situação... Quer dizer, devia sentir-se envergonhado de dizer uma coisa dessas. Por quê? Porque uma coisa tão simples quanto esta. Para a Presidência da República, por que vem na Constituição? Uma razão simples. O Presidente da República, a Presidência da República, é um órgão de soberania. Não o presidente de uma organização privada. Então é absurdo. É um absurdo tremendo. Agora, onde é que você vai buscar? Quando há estatutos, o que é a Constituição de um partido? O que é o manual, a Bíblia de um partido? São os seus estatutos. Então você nunca pode fazer um paralelismo entre o estatuto de uma instituição privada com a Constituição, que é uma carta pública magna, nacional e transversal. Então, tem apoio. Um absurdo, quer dizer, de todo tamanho. É aquilo que eu digo. Estes são algumas dos frutos de algumas formações do curso noturno. Com todo respeito, estudaram no curso noturno. Venâncio Mondlane tem um apoio dos combatentes. Sabemos que a Renamo, portanto... é um partido que tem vários combatentes descontentes e alguns até saíram para fundar um outro partido que também entrou em choque com a liderança atual da Renamo, dado portanto, a bandeira que usavam, as imagens ali, alguns logos que usavam que eram diretamente similares já ao partido da Renamo. O Venâncio Mondlane tem apoio dos combatentes da Renamo? Claramente que tenho. Olha, eu vou dizer uma coisa, Narciso, essa é uma boa pergunta. Exato. Porque é uma das questões que eu já fui aí vários canais televisivos. Esta é uma pergunta que toda a gente lançava para mim. Exato. Mas Venâncio, dizem que o seu apoio está nas redes sociais, nos WhatsApp, na mídia digital, mas os donos do partido, que são os militares, não sei o quê, parece que eles não te apoiam. E uma coisa curiosa que está a acontecer agora. O único candidato que teve apoio, não apoio manipulado de ir buscar pessoas, eu volto a dizer, ir buscar camponeses na Machamba, entregar-lhes 15 mil, 10 mil meticais e colocar-lhes numa sala, chamar a imprensa... Até para as zonas mais recônditas, 200 meticais. Sim, 200. Então, a produção local é diferente da cidade. Exatamente. Então, e colocar essas pessoas na delegação política do partido. E dar-lhes um papel para ler. Quer dizer, o do pior teatro que foi feito. O único que as pessoas manifestaram apoio exatamente nas suas zonas de origem, em algumas antigas bases da Renamo, como aconteceu em Yamatanda, como aconteceu em Chimoio, em Vanduze. Portanto, o único que o seu apoio foi manifesto nas antigas bases da Renamo, nas zonas de origem e por militares genuínos, foi o Venâncio. Portanto, neste momento eu tenho, se quem quiser vai à minha página, vai ver as teleconferências que eu dei para militares da Renamo no local, no terreno, nas antigas bases. Foi o único. Todos os outros candidatos, os seus apoios foram feitos no asfalto, na cidade, na delegação política, com papel entregue para alguém ler que mal lia o papel. Tudo aquilo era forjado. Então, ficou mais do que provado que a pessoa que diziam que não tinha apoio dos militares demonstrou de fato que tem muito mais apoio efetivo e genuíno do que qualquer outro. Olha, a minha última live que eu fiz, a minha última teleconferência que eu fiz para Vanduze, estavam 105 militares desmobilizados. E digo-te uma coisa, o único candidato que os militares apresentaram os crachás de desmobilizado fui eu.
Então, todos os outros apoios que tu viste a darem aos outros, ninguém apresentou cartão desmobilizado. Acha que o Suf Momad teria burlado os militares? E não só, eu vou responder. Nesta questão não eu respondo a sua questão. Deixa-me só terminar aquela, porque esse detalhe é muito importante. Nesta live, a última teleconferência que nós fizemos de Vanduze, para além de terem mostrado os crachás, os cartões desmobilizados, dos 105 desmobilizados, 30 desmobilizados, os cartões eram do tempo da Unimos. Foram militares desmobilizados em 1994. Alguns desses militares estiveram na frente de batalha como a Tsagaísa. Estiveram em Vanduze e a falarem de alma, do coração, a dizerem claramente que apoiavam Venâncio. São generais bem conhecidos, é por isso que ninguém, mesmo nos meus adversários, ninguém colocou em causa aquela teleconferência, porque são generais que são conhecidos. E ainda disseram mais, um dos generais do tempo da Unimos chegou a dizer o seguinte, diz que com o programa que o Venâncio tem, com a pujança que este miúdo tem, apesar de ser um civil, nós olhamos para si, parece que estamos a ver o Dhlakama ressuscitado. Portanto, não restam dúvidas que neste momento o candidato que tem o maior apoio dos militares na região sou eu, apesar de ser civil. Os outros militares neste momento não têm nem um quarto do apoio que eu tenho da ala militar. Então, conforme eu questionava, o Suf Momad teria de facto burlado os militares como é acusado com antigos militares de Renamo. Um dos que apareceu em televisão a falar disto é o Vitano, do partido Renamo RD, não é? Olha, eu também vou aqui falar com alguma sinceridade e honestidade, também, para não só estar aqui a lançar farpas, a tentar tirar vantagem em tudo. Eu não posso dizer de uma maneira taxativa que ele tenha burlado os militares. Não posso dizer isso. Ou não teria assessorado bem nesta desmobilização? Sim, isso não restam dúvidas. Que este processo foi mal gerido, isso não restam dúvidas. Foi mal preparado, foi preparado de forma precipitada e também não se procurou a devida assessoria técnica para isto. Um dos erros que nós cometemos, por exemplo, foi mandar para estas comissões, digamos assim, militares, estas para a elaboração dos acordos, pessoas com grande experiência política, mas não com alta qualificação jurídica. Isso é um erro gravíssimo. Sabe, uma das coisas que nós tivemos no Acordo Geral de Paz, sabe, o Acordo Geral de Paz é o único documento, se tu fores a ver, que não vais ver muita crítica ao conteúdo. O que se fala do Acordo Geral de Paz é o cumprimento do acordo, mas não se fala do conteúdo, de como foi elaborado. Por quê? O Acordo Geral de Paz, a Renamo teve um dos maiores homens qualificados do mundo em direito internacional e direito constitucional, com André Thomas Hassan. Portanto, é assim como o Dhlakama fez. Sabia que eram matérias muito complexas, então ele chamou uma das maiores figuras, uma das maiores qualificações de direito constitucional e direito internacional para assessorar a Renamo. É por isso que o conteúdo do Acordo Geral de Paz quase que ninguém coloca em causa. Mas este do DDR é realmente um escândalo. Nem precisa ser especialista em direito para ver as incongruências do DDR. É por isso que nós, para além deste manifesto aqui que eu tenho, que já apresentei este manifesto, que sou, mais uma vez, sou o único candidato que já apresentou o manifesto há 3 meses. Estou à espera de ver os outros manifestos, até a empresa, já agora, deixa-me fazer uma pequena provocação. As nossas grandes mídias que existem aqui, TVM, bom, essa aí, não sei se vai poder fazer alguma coisa de jeito, porque é uma televisão já, uma ruína, digamos assim, de informação. Mas a STV, por exemplo, a Miramar, a TV Sucesso e as outras, e também este Papo Afiado. Por que não organizarem um debate entre os próprios pré-candidatos para procurar saber o que projeto é que cada pré-candidato quer trazer para Renamo? Isso seria muito interessante. É que ainda não se manifestaram. Estamos aqui a discutir, toda a gente está à procura de apoio aqui, apoio a colar, quer ser presidente, quer ser chefe, quer não sei o que quer, quer gerir o partido, mas para fazer o quê? Qual é o teu projeto? Não há agenda, que não há ideias é que você traz? Não, o único que tem isso feito há 3 meses. No dia que eu apresentei a minha candidatura na Cala, no dia 12, eu apresentei o meu manifesto. E esse manifesto tornei público. Para quê? Porque sei que não é perfeito.
Para quê? Para que as pessoas querem dar as suas opiniões, vão dando, vão recebendo algumas críticas, acréscimos, questões que alguns acham que estão aqui em falta. Então, estou a melhorar este manifesto, mas eu já tenho um manifesto há 3 meses. Então, era extremamente importante, também, para além desse manifesto, é isso que eu queria dizer. Estou agora a preparar, penso que ainda esta semana vou concluir, a proposta de revisão do DDR. Né? Porque também tenho ideias concretas do que tem que ser mudado no DDR. E este documento vou fazer chegar também aos congressistas. Portanto, os congressistas vão receber o meu manifesto e vão receber um documento anexo, que é a proposta de revisão do DDR. Porque, vou dizer uma coisa, há coisas que nem precisa ser um grande especialista, que eu vou te explicar agora simples aqui, Narciso. No DDR, quando se fala da reintegração ou da reinserção social e econômica, fala-se com termos abstratos e nunca se diz o que representa de fato uma reinserção econômica ou uma reintegração, em termos concretos. Exato. Portanto, o DDR acabou sendo um conjunto de princípios e de conceitos, mas tudo feito de uma maneira abstrata e não conseguiu concretizar nada. Daí que este foi um grande trunfo que o governo da Frelimo usou, porque via que a sua contraparte não estava com visão sobre isto. Então, pôs tudo, as questões essenciais, sobretudo a parte da reintegração, tudo foi abstrato. Como é que isto devia ter sido feito? Devia ter sido feito de forma concreta. Por exemplo, dizer assim, reintegração, por exemplo, social. E dizer o que é que o governo tem que assumir como responsabilidade e em que prazos. Por exemplo, dizer assim, reintegração social do indivíduo. Ok, 2 meses depois de ser desvinculado, de ser desmobilizado, desarmado, o governo fica com a responsabilidade, por exemplo, de dar um terreno de 50 por 50. De dar-lhe uma casa tipo X. Isto é muito importante. Pode parecer que estamos a detalhar muito, mas isto é importante para a segurança deles. E, por exemplo, a reintegração econômica. Tem que se dizer claramente, a reintegração econômica o quê? Vai-se financiar projetos sociais dos desmobilizados? Vai-se dar crédito a um fundo específico que está garantido para financiar projetos concretos. Então, estas coisas tinham que ser concretizadas. Se tu fores a ver o DDR, quanto a isto, é abstrato. O que isso proporcionou? Proporcionou que o governo desse qualquer coisa estava dentro daquilo que está lá. Se te derem um barrote, vou dizer que não reclame, porque nós dizemos que reintegração social. Está aí barrote, chega para ti. Exato. Então, dando uma chapa, chega. Mas se isto tivesse sido definido de forma concreta, não deixar aquele conjunto de conceitos abstratos, não dava isso. E outra coisa que faltou é exatamente um plano de ação. Quer dizer, quais são os períodos taxativos em que devia-se cumprir com algumas das promessas. E que promessas de forma clara. Sabe, outro dia vi uma entrevista do presidente Ossuf Momad, que ele dizia assim que o general Mackenzie não devia reclamar, porque ele até mandou comprar um terreno para o general Mackenzie. Mas sabes, eu acho que foi uma das piores coisas que ele disse em público. E falando nessa situação nunca devia ter dito uma coisa daquela. Pegando este dado aí de compra de terreno, ele não falou a origem dos fundos para compra de terreno. E recentemente o Venâncio Molhar, num debate, disse que a Renamo não fez, portanto, um informe sobre os gastos, o uso dos valores de 15 milhões de dólares que recebe anualmente. Sim. Para o funcionamento interno do partido. E em contrapartida encontramos estas declarações, ouvimos essas declarações do Ossuf Momad, que o mesmo alega ter oferecido, pago 500 mil meticais para um terreno. Não, é grave. Será que isto portanto, tem que se usar os fundos do partido assim? Claro que aí está a grande questão. É muito grave dizer isso, porque talvez algumas pessoas não sabem quem é o general Mackenzie. O general Mackenzie, para aqueles que tenham dúvidas, porque alguns andaram a falar mal, ele está a falar, ele não é nada na área militar. O general Mackenzie é o chefe do Estado-Maior-General, até hoje.
que não foi, digamos, desvinculado. Portanto, é o oficial, é o militar mais graduado, mais qualificado da Renamo. É o militar que o presidente da Câmara tem um vídeo que viralizou, que usou-se esse vídeo justamente para não haver dúvidas de que é o general Mackenzie, porque alguns, como aquele senhor que fez a sua formação no curso noturno, o porta-voz do partido, que andou a tentar desvalorizar o general Mackenzie, apresentou-se um vídeo que o presidente da Câmara apresentava jornalistas nacionais e internacionais quem era o general Mackenzie, que ele falava da estatura, da responsabilidade e dos feitos militares que o homem teve, grandiosos. Foi um generalíssimo da Renamo. E hoje, vir ser tratado, a dar-lhe uma esmola, dizer que arranjamos um terreno no sítio, isto é vergonhoso. Isto nunca devia ter sido dito isto em público. Né? Isto nunca devia ter sido dito em público. A dimensão, a envergadura daquele homem, aquilo que ele representa para a Renamo. Nunca Mas pode ser tratado o silêncio dessa maneira. dos outros quadros da Renamo, relativamente a esses pronunciamentos do Yusuf Mahamat, não preocupa? Você devia preocupar. Eu vou dar-te um exemplo muito simples. Está a ver aqui a zona militar? Está a ver a zona militar? Sim. A zona militar, ela surgiu para fazer o quê? A zona militar foi justamente porque houve um reconhecimento de que há pessoas que dedicaram a sua vida a lutar pelo país. Então, na altura das nacionalizações, essas casas todas, a maior parte daquelas casas são do tempo colonial. E tens aqui generais, tanto da Renamo como da Frelimo, que ficaram ali com muito boas casas de altíssimo padrão. Exato. Então, isto realmente se me viessem a falar de uma coisa destas para um general Mackenzie, eu diria que sim. Isso é que é dignificar alguém. Não mandar-lhe para um terrenozinho aí aberto, não sei aonde, dizer que está aí. Não, é uma vergonha. Então, em relação à tua pergunta, há muitos que ficam calados. É porque sim, claro, muitos estão preocupados com com a fixação de mandato. Assim, muitos deles, por exemplo, os deputados, né? Deputados que agora se pronunciam, fazem afirmações muito fortes por aí fora. A maior parte deles. Alguns dos deputados até assustam porque em alguns debates, na época que o Venâncio teria começado não sei se podemos dizer militância política em televisão, ponto de vista, já estiveram lá com o Venâncio Mondlane. Uma das formas que eles tiveram para destacarem-se foi mesmo os debates que decorriam na STV. Foi ali onde foram repescados, ou foram pescados claro, e hoje em dia aparecem a escoraçar jovens, portanto, alguns... no último congresso, não foi congresso, foi o Conselho Nacional, exatamente. Apareceu um deles ali a escoraçar jovens. Quer dizer, aqui não, mas sim, por falar nisso, quer dizer, nós temos muita gente na Renamo, sobretudo aqueles que gostam muito da ribalta, gostam muito de estar nas luzes, gostam muito de estar na imprensa, gostam muito de falar. A maior parte deles são pessoas digamos assim, da circunstância. Portanto, são pessoas muito preocupadas com a sua sobrevivência económica. Então, muito do que dizem, de fato, não reflete convicções internas que eles têm. Portanto, estão muito preocupados. Que é uma coisa triste, porque nós estamos num período em que o país está a exigir fortes convicções. O país está a exigir coragem. Por causa dos graves problemas que o país tem, que não vale a pena eu estar aqui a perder tempo com isso, toda a gente conhece o que este país está a atravessar. E que o povo hoje não está a reclamar, o povo hoje está a clamar, o povo hoje está em agonia. Então precisamos de posicionamento dos políticos, a quem o povo deu um mandato para os representar, de posicionamentos firmes, corajosos, de pessoas que até podem sacrificar as suas próprias vidas por causa deste mandato que receberam do povo. Então, é triste quando você vê estes mandatários do povo a fazerem de tudo à sua volta, pura simplesmente para preservar a sua própria sobrevivência. É possível arrancar o poder na Renamo, porque hoje em dia diz-se assim, há um ditado que diz que poder não conquista-se, arranca-se. Estamos aqui a perceber alguma renitência por parte da liderança da Renamo em cumprir um mandato judicial, que é reintegrar os delegados
do Partido Renamo que foram exonerados por causa dessa ligação que têm, do apoio que dão ao Venâncio Mondlane. Não acha que, portanto, podem também usar a força para não saírem portanto, do poder, não entregar um poder de forma aberta? Sim, não, isso não está fora de hipótese de usarem a força, porque como são bons discípulos da Frelimo, não me admira que também tenham aprendido também essa tática, que já tantas táticas que já demonstraram, já repetiram com tanta eficiência, não acredito que possam descartar essa. Também podem tentar introduzir essa, como estão a tentar agora. O tribunal decidiu a meu favor, ou a favor da minha equipa, que submeteu a providência cautelar, que era para os delegados e os quadros que tinham sido exonerados de forma ilegal, depois de findar o mandato dos órgãos eleitos agora, o tribunal agora, com o recurso que nós metemos, decidiu a nosso favor. Então, há neste momento várias pessoas que foram vítimas, que estão a submeter as cartas e a própria sentença do tribunal. E existem casos pontuais, como um caso em Cabo Delgado, que estão a ser renitentes. Isso é lógico. Desobediência a uma ordem judicial da cadeia, não tem outra coisa. É diretamente, não vai ser julgado, não vai ser ouvido, não. São capazes de ser detidos alguns. E nas próximas horas são capazes de ouvir publicamente que alguns estão atrás das grades justamente por não querer cumprir uma ordem judicial. Agora, que pode acontecer esta história de não quererem dar o poder, isso é natural, já disse aqui. E em relação àquela matéria que tu falaste, depois não tive a oportunidade de comentar sobre o último Conselho Nacional, dos jovens que foram maltratados, foram agredidos, foram torturados pela segurança pessoal, atenção, pela segurança pessoal do presidente Ossuf Momad, e alguns, a palavra lambibotismo está muito na voga e costumo dizer assim, alguns que praticam o escova-sapatismo. Então, esta gangue toda que fez este tipo de ataques é exatamente a confirmação daquilo que a gente diz, que hoje a Renamo, os valores que a Renamo sempre defendeu, que são os valores da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ao livre pensamento, a liberdade de consciência, que são os grandes valores que a Renamo trouxe. Numa conferência, num conselho como aquele, a maior parte dos países, ainda da África, não vou falar da Europa, não sei o quê, quando acontecem conselhos, congressos dos partidos, é natural, fora ou no pátio dos congressos, terem pessoas que discordam com certas medidas, com cartazes, a cantarem por aí fora. Isso é uma coisa natural. Na África do Sul, isso acontece praticamente de uma maneira, todos os meses. De uma forma muito natural. E digo-te uma coisa, é parte integrante, digamos assim, da integridade desses processos. Até quando isso não acontece, até levanta dúvidas, porque as pessoas começam a dizer, como é que é possível um partido que tem milhões de membros estar a fazer um congresso ou estar a fazer um Conselho Nacional, que não haja aí 10, 15, 20 pessoas que discordam e que manifestam ali fora que estão em desacordo. Até quando isso não acontece é que levanta suspeita. Então, quando isso ocorre, por exemplo, tu vais ver as reuniões de inverno, por exemplo, do FMI, por aí fora, e do G20, do G8, tu sabes, sempre em toda a área à volta de onde ocorrem esses grandes eventos, tens as organizações de ecologistas, né? Dos ambientalistas, as feministas, não sei o quê, todas lá manifestarem. Aquilo é tolerado de propósito, justamente para manter a ideia da abertura, da democracia, da tolerância desses eventos. Fazem parte do menu. Agora, como é que o partido como o Renamo, que é o pai da democracia, o que trouxe a tolerância, que trouxe a liberdade de expressão, atacou aqueles jovens? Mais grave ainda é quando lá dentro do próprio Conselho Nacional, alguém que diz-se representante da Associação dos Desmobilizados, esta é uma das coisas que às vezes utiliza-se para dizer que eu não tenho apoio, aparece a fazer um discurso no próprio Conselho Nacional a ameaçar a minha própria integridade física e a dizer ao Presidente que só está à espera de que o Presidente lhe autorize, porque eles têm uma fórmula, têm um remédio contra esse jovem que está a levar o partido ao tribunal, que está não sei o quê, eles têm um remédio, por outras palavras, eles foi-se assumir como
um assassino oficial fosse assumir que ele próprio chefia um esquadrão da morte de Arnamo. Quer dizer, haviam dúvidas que Arnamo ainda tinha esquadrões da morte. Aquele senhor que trouxe um dado. Apareceu e, digamos, de forma pública veio a confirmar que realmente existem esquadrões da morte na Arnamo e que ele próprio estava só à espera da autorização que era para executar alguém. E o Venâncio denunciou, portanto, há um... Sim, eu já falo disso e quase em todos os meus debates. Venâncio, alguém escreve discursos do Suf Mamadi? Percebe-se aí alguma dificuldade, às vezes, em ler o próprio discurso feito? E, quer dizer, é tudo o contrário. É só uma dúvida mesmo que muitos internautas têm. Alguém escreve e tem... Sim, mas isso também não é uma coisa... digamos assim, não vamos dizer assim que seja um grande pecado, né? É natural que os assessores possam, muitas vezes até pode não ser um único speechwriter, né? Speechwriter pode não ser um único, podem ser vários. Ele pode pedir, por exemplo, se é uma matéria económica, se é uma matéria política, se é uma matéria, por exemplo, de saúde, ele pode pedir a 3 assessores para cada um deles elaborar. Nunca vimos, poucas vezes vimos o Suf Mamadi a ler mesmo sim, discurso assim. São algumas deficiências estruturantes que são difíceis de ultrapassar. Era só uma empresa, não vieram um pouco. Os últimos pronunciamentos do Fernando Mazanga, que é por sinal representado pelo Darenamo no CNE, ele nos últimos pronunciamentos teria dito que o Venâncio Mondlane não herdou nada na Renamo, portanto, quando o Afonso de la Cama convidou o Venâncio Mondlane à Serra de Gorongosa, não fez promessas ao Venâncio. O Venâncio é que está a usar disto para poder se destacar. Como é que olha isto, este comportamento Não, ele nem acredita nisso que está a dizer, né? Ele não acredita, é uma pessoa suficientemente inteligente. Ele sabe muito bem que essas palavras que está a usar são palavras de circunstância, são palavras como aquele gado que às vezes está à venda numa asta pública, né, que tem que exibir que é um pouco gordinho para que possa ser comprado a um maior preço. Exato. Então é mais ou menos isso, né? Quer dizer, é tentativas de ver se na divisão do próximo bolo que há de surgir depois do Congresso que ele possa estar à mesa ou não, é só isso. Por tudo que ele disse, ele sabe que é tudo um absurdo, né? Não é bem isso. Quando eu falei do testamento que eu recebi, não estou a falar de um testamento escrito físico que foi dito pelo Presidente da Câmara como meu herdeiro é Venâncio, não é isso. Eu expliquei muito bem que o testamento que eu recebi foi o testamento que tem a ver com os valores e o sonho da Renamo e de Moçambique que ele me transmitiu em direto e em privado quando nós estávamos na Serra da Gorongosa, e eu assumi aqueles valores e eu disse, de hoje em diante estes valores é que vão me conduzir na política. Então, o testamento que eu estava a falar é nesse sentido, não é o testamento hereditário, formal e jurídico, né? Ele sabe disso, e se não sabe, então há muitas faculdades que se apagaram na cabeça dele, que eu não sabia, mas realmente o Fernando Mazanga, isso está a dizer, tantos outros que eu os conheço que fazem discursos dos quais não acreditam, então enquadra-se, digamos, dentro da estratégia de sobrevivência matreira, né, que muitos têm utilizado para que sempre que houver uma nova divisão do bolo eles saibam. É tal e qual aqueles jovens do Partido Frelimo da OJM que também estavam a dizer que ficaram muito tristes em que o presidente Filipe Jacinto Nunes não pudesse ir ao terceiro mandato, quer dizer, eles próprios não acreditam nisso. E recentemente houve algumas candidaturas, existem algumas candidaturas de alguns quadros no Partido Frelimo, que algumas pessoas até perguntam como é que alguém aparece a candidatar-se, e sendo que o secretário-geral teria dito que a pessoa tem que querer. Não, o partido tem que querer para ele querer. Então, aí, portanto, aqui já estamos perante uma situação do secretário-geral fica em silêncio porque já está nos seus últimos dias no cargo de secretário-geral do Partido Frelimo. Ou estamos perante uma situação, um jogo no Partido Frelimo não concreto de proteger o verdadeiro candidato. Como é que avalia? Sim, eu acredito muito nessa última hipótese, quer dizer, há um candidato que faz parte de uma... Essas coisas de que não há alas, a gente já sabe que não é verdade. Às vezes alguns dizem, não, essa coisa de alas não existe. Olha, é a tese mais absurda que eu já ouvi.
em qualquer partido político, em qualquer formação política, associativa, seja lá do que for, é natural haver alas. O que é alas? Alas são as pessoas que têm interesses comuns, que às vezes podem ser interesses conflituantes com outros. Então, isso é natural. Narciso, se eu e tu nesta sala, que somos nós os dois, e depois os técnicos estão ali daquele lado, somos 5, mas eu e tu temos ideias divergentes dele. É lógico que nós os dois vamos partilhar e vamos até estruturar estratégias de como é que os nossos interesses têm que prevalecer. É natural. É como surgem as amizades, claro, não? Como surgem as amizades. Portanto, é natural essa coisa de haver alas. Quer dizer, não há problemas. É que às vezes também se dramatiza a ala, como se a existência de uma ala fosse motivo de ruptura ou de implosão da organização. Não é isso. É natural. É um jogo de interesses, é um conjunto de pessoas que se unem para defender os seus interesses que são comuns. Não, foi isso. Então, lá dentro do partido há uma ala, naturalmente, em que o presidente Nunes, o próprio secretário-geral se encontram, que eles querem fazer tudo por tudo para defender os interesses deles e o status quo deles. E esta ala continuar. Logicamente, quando começam a aparecer pessoas de interesses divergentes ou que não fazem parte deste conclave, é lógico que são adversários. E como a forma de afugentá-los é vir com esse tipo de pronunciamentos absurdos do ponto de vista constitucional, do ponto de vista estatutário, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético. Quer dizer, este é o pronunciamento mesmo de um astronauta, quer dizer, não tem enquadramento nenhum no pensamento e da inteligência mais mínima de um ser humano, quer dizer, é realmente o cúmulo do absurdo, né? Faz-me recordar um dos grandes escritores que eu gostava muito dele, que chama-se Franz Kafka, né? Que ele foi considerado o mestre do absurdo, né? Ele era muito bom a criar frases, assim como essas do secretário-geral da Frelimo, que eu até podia dizer que ele é discípulo de Franz Kafka, mas como sei que ele de leitura nunca leu livro nenhum, não sei se já leu talvez 3 páginas de um livro, acredito que não posso considerá-lo discípulo de Franz Kafka, mas é isso, são essas coisas absurdas, mas que também são importantes para o mundo. Imagina se o mundo só fosse feito de coerência, se o mundo fosse feito de consistência, se o mundo só fosse feito de integridade, não seria mundo. Então tem que aparecer uma ala de indivíduos que praticam a imbecilidade, que é justamente para dar o sentido a todo mundo que o mundo é divergente e tem de tudo, né? É como a vida sem desafios, né? É verdade, é verdade. Exato. Já chegamos na nossa reta final. Ok. Portanto, muito obrigado por ter assistido ao nosso No perfil, que o Venâncio não cabe no perfil e por isso já existe uma derrota antecipada. Mas o próprio histórico do partido, portanto, um partido, uma instituição, ela deve guiar-se também com a sua memória institucional. Então, significa que o último Conselho Nacional, o último congresso que nós tivemos, também havia um perfil que alguns candidatos não cabiam nele. E o próprio congresso, que é soberano, decidiu, digamos assim, aquelas cláusulas que acharam demasiado exageradas, foram retiradas para poder garantir que todos que manifestaram interesse em candidatar-se. Isso aconteceu. E penso que esse episódio democrático que a RENAMO teve no último congresso, para mim, se a RENAMO quer se manter como uma referência da democracia nacional nos próximos tempos, nunca deve matar este tipo de exemplos que engrandecem a própria RENAMO. E eu acredito que o congresso do dia 15 vai também pautar pelo mesmo princípio que historicamente a RENAMO já adotou e já é uma espécie de uma marca. E por essa razão, nem vai ser preciso arrancar, é pura e simplesmente entrar e apresentar o meu manifesto, apresentar as minhas ideias e colocá-la ao escrutínio de cerca de 600 ou 700 congressistas que lá vão estar. E neste momento, penso que estou melhor colocado nos vários aspectos para representar a RENAMO muito bem. Primeiro tenho um projeto, como eu disse, está aqui o meu projeto, portanto não quero só ser chefe da RENAMO, ser presidente, tenho um projeto, tenho um sonho e o ponto mais alto do meu projeto é tornar a RENAMO a maior marca política de Moçambique e uma das maiores marcas políticas da África Austral. E penso que todo renamista, todo o resistente, como a gente se chama lá dentro, de certeza absoluta que isto também faz parte dos seus maiores anseios, das suas maiores expectativas. E também, por outro lado,
Neste momento também tenho, para além do apoio dentro do partido, também tenho sido agraciado com apoio fora de portas, porque uma das coisas que toda a gente tem que pensar é que para nós ganharmos as eleições, para nós nos afirmarmos politicamente no país, os membros da RENAM que votam são apenas 700. Nem dão para sequer eleger um único deputado. Então significa que quem de fato pode tornar a RENAM grande não vão ser os membros da RENAM, mas vão ser os milhões de eleitores que já estão inscritos no recenseamento. Okay. Se Venâncio Molhano não renova pela RENAM ou não consegue se eleger pela RENAM, está aberto para um outro partido que tenha o interesse em colocar o Venâncio como representante, ou melhor, como candidato a presidente da República. Venâncio Molhano está aberto a ter recebido essas propostas? Tenho recebido, até agora, para dizer a verdade, já recebi de uma coligação de cerca de 17 partidos e já recebi de 3 partidos diferenciados. Portanto, vamos lá, se juntarmos todos os partidos, mais ou menos 20, que já mostraram-me, já vem desde o ano passado, apresentando disponibilidade de que eu seja o candidato presidencial dessas organizações. E até este momento eu disse a eles que eu desta vez o meu foco é na RENAM, eu acredito na RENAM e acredito que a RENAM vai no Congresso colocar os pontos nos is, encaixar as peças certas na engrenagem, e eu acredito por essa via que neste momento o meu foco é a RENAM e que eles deviam pautar por arranjar outras vias de entrar nas eleições gerais. Muito obrigado, Venâncio Molhano. Muito obrigado a si, caríssimo internauta que esteve ligado ao Papo Afiado. Próxima semana temos mais Papo Afiado. Até já.